Olá, oitavo ano! Como é que vocês estão, gente? Como é que vocês estão, né? Como é que tá? Como é que estão as coisas, né? Estamos retornando hoje com as nossas aulas remotas de história, né? Remotas porque são assim, também porque são diferenciadas. Veja só, nós vamos hoje começar, como eu enviei lá nos áudios para vocês, os áudios anteriores, nós vamos começar hoje o capítulo 11, né, da nosso novo conteúdo, quarta unidade. Lembrando que as aulas de história sempre serão, né, às terças e às sextas-feiras. Então agora nós teremos aula de história. Vocês estarão assistindo a esse vídeo. E nesse vídeo nós estamos falando sobre um assunto muito polêmico, gente. Como dizem algumas alunas e amigas minhas, muito babado, muito pano para manga. E tem uma música, né, que a gente canta com alguns, né? Eu acho que vocês não conhecem, mas enfim. Fala assim, vida de nega é difícil, sim, senhor. Mais ou menos isso, né? Vida de nega é difícil, né? Eu sei que eu não sou muito boa para cantar, né? Não sou mesmo. Mas enfim, realmente, gente, pegando desse ponto aí, desse trechinho dessa música, que a música é extensa, é uma música é, muito boa e vai falar um pouco sobre como é que os negros eram tratados e sobreviviam com a questão da escravidão. Partindo daí, então, nós começamos hoje nossa aula de história. Preparem-se, peguem material, peguem livro, peguem caderno. Começamos então hoje a aula de história falando sobre escravidão no Brasil, final dela. Vamos lá então. Professora, o que é que nós temos? Capítulo 11, o fim da escravidão no Brasil. Bora lá. Por que Brasil? Porque o Brasil foi um dos últimos países a abrir mão, abdicar da escravidão. O que é abdicar, professor? Abdicar é o quê? Abdicar significa você abrir mão, você deixar de querer, ainda que seja um direito seu, entre aspas, você abre mão, certo? Então o Brasil foi um dos últimos países a fazer isso. Ok, capítulo 11, então, fim da escravidão, como eu falei. Bom, o que é que nós temos aí? Nós vamos iniciar hoje, tá bom? Não vamos terminar, nós vamos iniciar. Primeiro, nós temos qual é o século. Eu gosto muito que você pense. Estamos no século XIX, metade do século XIX, onde a maioria dos países já aderiram à abolição da escravidão, não poderiam ter mais escravos. E aí o Brasil vai ser um dos últimos, como eu falei. Sim, porque os países começaram então a não querer mais escravos, a escravizar, né? E graças a Deus por isso. Por quê? De uma hora para outra, claro que não, né, gente? Nós vamos ter aí grupos e pessoas que são a maioria, né, bem intencionadas e fazem para ajudar, né? Graças a Deus por isso. Bom, por causa do direito universal, Declaração do Direito Universal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, desculpe aí, né? O meu agora me perdi. Por causa disso, criado lá pela ONU, né? Lá na indo para a Segunda Guerra Mundial já, a partir daí, então tem essa lei que proíbe a escravidão, a escravização, o comércio, o trabalho escravo de qualquer maneira, certo? Aos negros, nossos irmãos africanos, ok? A partir daí, então, é proibido. Só que né, não vai ser tão fácil assim, né? Muita gente, desculpe que eu estou mexendo aqui no celular, certo? Vai ter muita gente, muitos grupos que não vão gostar disso. Mas, enfim, nós temos algumas pessoas que vão aderir, graças a Deus. Bom, então, aqui no Brasil, nós vamos ter, nós teremos aqui no Brasil algumas leis abolicionistas, né? Entre elas nós vamos ter, preste atenção e cuidado, entre as leis abolicionistas nós vamos ter a lei Bill Aberdeen, lei inglesa, portanto, desculpe. Nós teremos a lei Eusébio de Queiroz, esta lei é uma lei brasileira, né? É um ministro, por isso recebe esse nome em homenagem a ele. Nós teremos a lei do ventre livre, nós teremos lei dos sexagenários, nós teremos, por último, a Lei Áurea, né? Essa Lei Áurea é a de 1888. É a partir da Lei Áurea, então, que nós vamos ter, 13 de maio de 88, é que nós vamos ter a finalização na teórica, né? Por exemplo, da escravidão ou escravização do negro. Agora, o negro no Brasil não podia ser mais comercializado, tratado como escravo, como mercadoria. Se o negro tivesse que trabalhar, ele tinha que receber pelo seu trabalho, certo? Gente, veja só, a partir daí também nós vamos ter, né, antes que chegasse
a última lei, né, abolicionista, essa lei que vai definir tudo. Nós vamos ter, então, alguns abolicionistas. Entre eles, nós temos Castro Alves, nós temos Luiz Gama, nós temos, deixa eu dar só uma colada aqui, dar uma olhada aqui, nós temos Joaquim Nabuco, certo? Esses caras são os abolicionistas que vão bater na tecla, terão reuniões constantes antes da Lei Áurea, porque a Lei Áurea é a última lei que vai realmente, de fato, abrir um leque aí para que não haja mais, para que agora se respeite essa lei que foi imposta, foi trazida, não imposta não, trazida, para que se houvesse esse respeito. Antes da Lei Áurea mesmo, nós vamos ter esses caras aí, esses abolicionistas, e por causa deles também, é que no Brasil nós teremos, então, a proibição, né, o respeito a essa lei. E quem são os caras, professora? Os abolicionistas Castro Alves, Luiz Gama e Joaquim, sempre esqueço o nome dele, Joaquim Nabuco, né? Não são eles, mas hoje nós estaremos falando sobre eles, tá bom? Paro agora, né? Vou dar uma pausa para que vocês assistam essa aula, vejam direitinho, prestem atenção nos áudios que eu enviei, no vídeo que eu estou mandando para vocês agora. Leiam com bastante atenção, porque nós falaremos nas outras aulas sobre essas leis que vão modificar radicalmente a vida brasileira. Cheiro para vocês, viu?